Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana aí, né, que é o CSS Box Model. E para a gente entender isso, pessoal, basicamente, né, o Box Model do CSS, ele vai fazer o cálculo de todas as propriedades que a gente trabalhou até o momento, né, que seria a propriedade width, largura, height, altura, border, né, que seria aí a nossa borda, o padding e o margem, né, que a gente aprendeu bastante aí sobre espaçamentos externos e espaçamentos internos, tá? E para a gente ver isso aí na prática, pessoal, de como que funciona, né, o Box Model, eu vou criar aqui basicamente duas divs, tá? Então na primeira eu vou ter aí uma classe chamada Box, tá? Eu vou copiar e colar aqui para debaixo também. E aí, pessoal, para cada div, né, eu vou ter aí uma classe diferenciada. Então, para a primeira eu vou ter um box chamado box 1 e para a segunda eu vou ter aqui um box 2. Beleza? E no meu estilo, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Para minha div, para minha classe aqui, na verdade, .box, ou seja, para ambas, né, porque em ambas eu tenho aqui o box. Eu vou colocar aqui uma largura chumbada de 100 pixels. Vou colocar aí uma altura chumbada aí de 100 pixels também, tá? Vou colocar aqui um background color, uma cor qualquer, vou colocar esse dark blue aqui, por exemplo. E aqui agora eu vou aplicar um border, né? Que a gente aprendeu isso lá na aula de borders. E aí eu vou colocar aqui um valor bem alto, vou colocar 10 pixels, vou colocar que a minha borda vai ser sólida e vou colocar uma cor preta aqui, que seria 3 zeros, tá? Ou eu poderia colocar black sem nenhum problema, tá? Vou salvar tudo aqui. E basicamente, pessoal, olha o que ele fez, ó. Ele aplicou aqui, né, a nossa cor azul e aplicou também aqui uma borda, né, em formato aqui de negrito, tá? E para ficar melhor da gente visualizar, eu vou colocar uma quebra de linha aqui depois do meu primeiro BR, né? Então coloquei e a gente vê que ele já fez a separação. Beleza, galera? E agora a gente vai entender de fato como que funciona, né, o box, né, o box model. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal, basicamente eu vou dar um inspecionar aqui, tá? Pra gente ter essa visão, lembrando aqui que eu tô com um zoom, tá, galera? Eu tô com um zoom aqui em 200% apenas para ficar melhor, né? Porque se eu voltar para 100, fica difícil da gente visualizar o que vai acontecer, tá? Então eu vou voltar aqui para 200%. E aí, pessoal, quando eu encostar aqui, por exemplo, inspecionar, né? Botão direito, inspecionar, quando eu clicar aqui na minha primeira div, olha o que vai acontecer. Vocês percebem que ele está mostrando ali um valor de largura de 120 pixels, tá? E isso aí é muito intrigante, por quê? Porque se a gente tem, né, um midif travado aqui em 100 pixels, por que ele exibiu aqui 120 pixels, tá? E a resposta, pessoal, basicamente é por causa do border, tá? Porque assim, o border, ele aplica, como a gente colocou aqui border 10px, ele aplicou para todos os lados, né? Então ele pegou aqui o nosso quadrado e aplicou para o topo, para a esquerda, para a direita e para a parte de baixo. Então, se a gente somar tanto a altura quanto a largura, ambos agora não estão aplicando mais 100, mas sim 120. Por quê? Porque na altura ele está pegando 100, aí ele está colocando 110, 120, beleza. E na largura ele está pegando aqui 10, né? Ou seja, 100 mais 10 dá 120. Então, ou seja, ele está fazendo basicamente, pessoal, o cálculo aí tanto do meu topo, né, quanto aqui da minha esquerda e direita, né? Então ele está pegando 10 em cima, 10 embaixo, 10 esquerda, 10 direita, tá? E aí, galera, como que a gente faz para tratar esse comportamento, tá? É bem simples. Aí que vai entrar, pessoal, praticamente uma propriedade, né, do Box Model, que é o Box Size. Então, o que o Box Size vai fazer? Ele simplesmente vai informar para o nosso navegador quais as propriedades, né, de dimensionamento, largura, altura, padding, né? Quais as propriedades que ele deve incluir, tá? Então, como que a gente faz para tratar esse problema, pessoal? É bem simples. Aqui, apenas no meu box 1, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui uma propriedade chamada box sizing, que é esse carinha aqui, tá? E eu vou colocar agora uma propriedade chamada, pessoal, border box. Então, olha o que vai acontecer. De início a gente já vê o efeito que isso tem, né? Porque uma vez que eu encostei agora
na minha div, né, reparem pessoal que agora sim eu tenho 100 pixels de largura e 100 de altura, e a gente já consegue ver o contraste, né, entre a minha primeira div e a segunda div. Então, ou seja, aqui na minha primeira div, galera, olha o que aconteceu. Agora, embora eu tenha aí 100 de largura e altura, mas praticamente ele comprimiu, né, o meu border para dentro dele. Então agora aqui, em vez de ter 100, eu tenho 80, né? Então a gente tem aí, por exemplo, 100 de largura, por quê? Porque 80 mais 10 é 90, mais 10 é 100. Agora, indo para o outro ângulo, 80 mais 10 aqui de altura é 90 e mais 10 é 100. Então agora, galera, realmente eu tenho de fato, né, o que eu tinha colocado lá no início, né, que seria aí largura de 100 pixels e altura aí de 100 pixels também. E por padrão, pessoal, existe uma outra propriedade, porque aqui a gente colocou o box sizing border box, né? Porque sem isso, ó, ele vai somar com a nossa border. A gente não quer isso. E por padrão, galera, o próprio browser, né? Ele vem aí com o box sizing no formato aí de content box, né? Que seria isso aqui, ó. A gente tem aqui o nosso box sizing e ele já vem com esse carinha aqui, ó, content box, tá? Eu estou colocando aqui, mas nem precisaria porque é o padrão dele. Ah, mas e se eu quisesse que ele tivesse o mesmo comportamento aqui da minha primeira div, ou seja, eu quero que ele obedeça realmente o que eu coloquei aqui, né? Eu não quero que ele contabilize, né, aqui o valor do meu border. Basicamente, eu só iria trocar do box size, né, para o content box e colocar aqui o box size, que a gente coloca o border box, né? Feito isso, a gente tem agora de fato, né, a largura e a altura que a gente especificou lá no início, tá? Então isso é muito bacana, pessoal. E eu lembro que no começo, quando eu estava desenvolvendo isso aqui, dava muita dor de cabeça para aprender, porque às vezes a gente fazia de um jeito e os elementos eles ficavam desalinhados. Então é muito bacana a gente entender esse conceito aí do box model, beleza? Então, espero ter ajudado vocês aí, pessoal, com essas propriedades do box size. Lembrando que aqui eu apliquei o border, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, a gente já aplicou o border. Mas poderia ser um padding, poderia ser um margin, qualquer tipo de elemento, tá? Ele sempre vai calcular aí o valor da propriedade que a gente passou aí em específico. Então, a gente utilizando aí o conceito do box model, né, e aplicando aí a propriedade do box size, a gente consegue corrigir esse comportamento, tranquilo? Obrigado por vocês terem ficado comigo até agora, galera. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Um grande abraço.